Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Dr. André Chiga, eu sou médico e esse programa aqui é feito para você, para desmistificar alguns problemas de saúde, algumas questões que vocês fazem perguntas para a gente lá no nosso canal do YouTube, Dr. André Chiga. Em primeira mão, quero dizer que, obviamente, esse nosso bate-papo ele não substitui as orientações nem a consulta com o seu médico. Eu estou aqui exclusivamente para aproveitar que você está nesse momento em casa e desmistificar alguns probleminhas que às vezes você pode ter e talvez essas informações ajudem você e sua família. E hoje a minha conversa é para falar sobre a saúde do ouvido. Como é que você sabe se a sua audição está boa, se você tem alguma doença no ouvido que esteja te incomodando? Como é que você sabe disso? Bom, uma das questões é quando você começa a ouvir menos. A outra são as questões relacionadas a zumbido, tontura, ou se você tiver dor no ouvido. Então, são várias questões que podem te dar um alerta de que você está com algum probleminha aí no seu ouvido. Então, antes de falar exatamente sobre doenças, eu quero lembrar que o ouvido ele é composto por três partes: a orelha e o canal auditivo, que é por onde entra o som, o ouvido médio, que tem os ossinhos lá do ouvido, o estribo, a bigorna, que vibram depois que o som passa pelo tímpano, que é uma membrana, e aí o ouvido médio pega essa vibração sonora e joga para o ouvido interno. O ouvido interno tem ali os nervos que vão mandar esses estímulos para o nosso cérebro. E é por isso que quando você escuta um barulho ou uma voz, você consegue até saber de quem é. Então é para isso que serve o nosso sistema auditivo. Você sabe que pode juntar cera nesse canal, e aí muitas vezes a gente tem que ir no médico para ele tirar esse cerume. Existem alguns remedinhos que ele manda pingar antes para soltar. O que eu preciso deixar bem claro aqui para vocês é que usar o cotonete é bastante perigoso. Então você tem que conversar com o seu médico para ver se vale a pena ou não, porque muitas vezes o cotonete ele machuca o tímpano, que é essa membraninha azul que está bem aí no meio da sua tela. O que eu preciso te dizer é o seguinte: às vezes algumas pessoas juntam mais cera e aí você vai começar a ouvir um pouco menos. Então fique atento a isso. Óbvio que colocar alguma coisa no ouvido, principalmente que seja pontiagudo, você está se arriscando mais do que se ajudando. Então cuidado. Ouvido não é lugar de colocar nada. Fique atento com as crianças, porque é comum criança pegar feijão, colocar no ouvido, arroz, e isso tudo, se você não percebe, dá um trabalho para tirar e pode infeccionar lá dentro. Então, já que eu falei de infecção, o principal problema de ouvido no mundo inteiro são as otites. Dá uma dor danada, pode irradiar para o pescoço, pode irradiar para a face. E as otites, quando elas são maltratadas, elas podem inclusive ter complicações, tanto de perda permanente de audição por perfuração do tímpano, e se essa infecção ela entra mais ainda para o ouvido médio e o ouvido interno, pode atingir o sistema nervoso, tanto as encefalites como até meningites. Opa, não estou aqui para te assustar não, só estou aqui para dizer que cuidar do ouvido é muito importante. Então, um sinal, que são as dores, fique muito atento a isso. Dor com secreção, diminuição da audição, você precisa procurar o seu médico. Não pingue nada no ouvido sem conversar e sem ter a indicação de um profissional especializado. Muito bom. Qual é o outro problema? É que as otites podem ser virais. O adenovírus, o rinovírus, o herpes, o influenza, até o Covid pode dar otite. As otites bacterianas, as otites fúngicas, muito comum quando você deixa a água suja de uma piscina, por exemplo, ou de um mar ou da praia contaminada, pode dar infecções fúngicas. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque se for vírus, o tratamento é de uma maneira, se for bactéria, o tratamento é com antibiótico, e se for fungo, são outros tipos de remédio. E como que você que está em casa vai saber? Não tem como saber, só o médico vai conseguir te ajudar. Então, fica aqui a dica em relação às otites. Um outro problema bem comum
em relação ao ouvido são as labirintites. Se você olhar aqui em roxinho, parece um caracol lá no fim, é a cóclea. E se essa cóclea inflama, dá um tal de uma tontura vertiginosa ou tontura rotatória. Você já deve ter ouvido falar nisso. E é uma das causas de tontura, a labirintite. Existe uma outra doença bem comum, não tão comum como a labirintite, que é a doença de Meniere, que além de dar tontura, ela pode dar uma diminuição da audição e pode inclusive levar à surdez. Então, se você tem tonturas de repetição, procura um médico, porque nem sempre essa tontura é labirintite, tá bom? Então, nós falamos aí das otites, das labirintites. Muitas pessoas reclamam de zumbido no ouvido. O zumbido ele precisa ser investigado, porque às vezes esse zumbido é causado por problema de ouvido, mas algumas vezes é causado por problemas vasculares ou até metabólicos, por exemplo, a hipertensão, diabetes e assim por diante. Existem doenças mais graves, como tumores do nervo acústico, que é o neuroma do acústico. Existe um negócio chamado colisteatoma, que vai corroendo os ossinhos do ouvido. São doenças mais raras, que não é uma coisa para você se preocupar tanto. Mas uma que eu acho que vale a pena você lembrar é que tem vários antibióticos que machucam o seu ouvido. Então, a gente já fala aqui em vários programas para não tomar antibiótico por conta própria, e uma das causas é machucar o seu ouvido. Bom, falei aqui de otite, labirintite, zumbido, neuroma do acústico, síndrome de Meniere, várias doenças que podem ser causadas por vários fatores, desde vírus até doenças que o próprio organismo vai se degenerando, mas o importante é você saber que também temos boas notícias. Então, não sai daí, que já já a gente está de volta.